Boa noite, mais uma vez, irmãos e irmãs. Estudo hoje do livro de Números de Mackintosh, capítulo 14. Aqui Moisés assume a posição mais elevada. Ele está totalmente ocupado com a glória do Senhor. Ele não suporta a ideia de que o brilho dessa glória seja manchado aos olhos das nações dos incircuncisos. E se ele se tornasse um líder e um fundador? Perdão. E se ele se tornasse um líder e um fundador? E se milhões futuros o olhassem como seu ilustre progenitor? Se toda essa glória e grandeza pessoal fossem adquiridas apenas pelo sacrifício de um único raio de glória divina, por que então? Fora com tudo isso, que o nome de Moisés seja apagado para sempre. Lembrando, irmãos, que na semana passada o Senhor se irou com Israel, querendo destruir todos, só deixar criar uma descendência através de Moisés. Por isso que o texto se inicia assim, desta forma, né? Continuando. Ele havia dito isso nos dias do bezerro, e estava pronto para repeti-lo nos dias do capitão. Diante da superstição e da independência de uma nação incrédula, o coração de Moisés pulsava apenas pela glória de Deus. Isso deve ser guardado a todo custo. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, a glória do Senhor deve ser mantida. Moisés sentia que era impossível que qualquer coisa estivesse certa se a base não estivesse firmemente estabelecida na restrita manutenção da glória do Deus de Israel. Pensar que se tornara grande às custas de Deus era perfeitamente insuportável para o coração deste abençoado homem de Deus. Ele não suportava que o nome que tanto amava fosse blasfemado entre as nações, ou que alguém jamais dissesse, abre aspas, o Senhor não pode, fecha aspas. Mas havia outra coisa que pairava no coração desinteressado de Moisés. Ele pensava no povo. Ele os amava, ele os amava e cuidava deles. A glória de Jeová, sem dúvida, estava em primeiro lugar, mas a bênção de Israel vinha em segundo lugar, abre aspas. Agora, pois, acrescenta ele, abre aspas, suplico-te que se engrandeça o poder do meu Senhor, conforme disseste, dizendo, o Senhor é longânimo e de grande misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, e não tem por inocente o culpado. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, peço-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como perdoaste a este povo desde o Egito até agora. Fecha aspas. Vemos em Números 14, do 17 ao 19. Dá um tempo
Isto é extraordinariamente belo. A ordem, o tom e o espírito de todo este apelo são primorosos. Antes de tudo, um zelo, um zelo cuidado pela glória do Senhor. Isto deve ser cercado por todos os lados, mas é precisamente neste fundamento, a saber, a manutenção da glória divina, que se busca o perdão para o povo. As duas coisas estão ligadas da maneira mais abençoada nesta intercessão. Abre aspas. Seja grande o poder do meu Senhor. Com que fim? Perdão. Seja grande o poder do meu Senhor. Fecha aspas. Com que fim? Julgamento e destruição? Não. O Senhor é longânimo. Que pensamento? O poder de Deus na longanimidade e no perdão. Quão indivisivelmente precioso, quão íntimo era Moisés do próprio coração e da mente de Deus, quando podia falar com tal intensidade. E com ele contrasta como Elias no Monte Horebe, quando intercedeu contra Israel. Não podemos ter dúvidas sobre qual destes dois homens honrados estava mais em harmonia com a mente e o espírito de Cristo. Abre aspas. Perdoa, peço-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Fecha aspas. Essas palavras foram gratas aos ouvidos de Jeová, que se deleitem em dispensar perdão. Abre aspas. E disse o Senhor: perdoei segundo a tua palavra. Fecha aspas. E então ele acrescenta, abre aspas, mas tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da tua glória, da glória do Senhor. Fecha aspas. Que o leitor observe atentamente estas duas declarações. Elas são absolutas e irrestritas. Abre aspas. Eu perdoei. Fecha aspas. E, abre aspas, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Abre aspas. Nada poderia, de forma alguma, tocar estes grandes fatos. O perdão está garantido. E a glória ainda brilhará sobre toda a terra. Nenhum poder da terra ou do inferno, homens ou demônios, poderá jamais interferir na integridade divina destas duas preciosas declarações. Israel se regozijará no perdão pleno do seu Deus, e toda a terra ainda se deleitará no brilho do sol da sua glória. Mas existe algo como governo, assim como graça. Isso nunca deve ser esquecido, nem essas coisas devem ser confundidas. Todo o livro de Deus ilustra a distinção entre graça e governo, e nenhuma parte dele, talvez,
com mais força do que a seção que agora se abre diante de nós. A graça perdoará, e a graça encherá a terra com os raios abençoados da glória divina. Mas observe o movimento apavorante das rodas do governo. Conforme descrito nas Escrituras, conforme descrito nas seguintes palavras ardentes, abre aspas, porque todos aqueles homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram já estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Certamente não verão a terra que jurei a seus pais, nem haverá qualquer daqueles que me provocaram. Mas o meu servo Caleb, porque tinha outro espírito nele e perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra aonde entrou, e a sua descendência a possuirá. Em parênteses. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Fecha parênteses aqui. Amanhã, voltai-vos e entrai no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Fecha aspas. No caso, aqui são os versículos, né? Do capítulo 14, 22 ao 25. Isto é muito solene. Em vez de confiar em Deus e avançarem corajosamente para a terra prometida, em pura dependência de seu braço onipotente, eles o provocaram com a sua incredulidade, criaram a terra aprauzível e foram compelidos a retornar àquela grande e terrível deserto. Abre aspas. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Ouve, ouvi as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim vos farei. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, e todos os que dentre vós foram contados, segundo a vossa contagem total, de 20 anos para cima, que murmuraram contra mim. Certamente não entrarei na terra da qual eu vos convido a fazer habitar nela, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos pequeninos, dos quais disseste que seriam por presa, a estes farei entrar, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Mas quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos vagarão pelo deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas prostituições, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Segundo o número dos dias em
abre aspas, porquanto espiastes a terra 40 dias, cada dia durante um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis a minha quebra da promessa. Eu, o Senhor, disse. Certamente o farei a toda esta má congregação que se ajuntou contra mim. Neste deserto serão consumidos, ali morrerão. Versículos 26 ao 35 do capítulo 14 de Números. Tal, então, foi o fruto da incredulidade, e tais foram os tratos governamentais de Deus com o povo que o havia provocado com suas murmurações e dureza de coração. É de suma importância notar aqui que foi a incredulidade que manteve Israel fora de Canaã, na ocasião que agora temos diante de nós. O comentário inspirado em Hebreus 3 coloca isso fora de qualquer dúvida. Abre aspas. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Fecha aspas. Pode-se, talvez, dizer que ainda não havia chegado o tempo para a entrada de Israel na terra de Canaã. A iniquidade dos amorreus ainda não haviam atingido seu ponto culminante. Mas esta não é a razão pela qual Israel se recusou a cruzar o Jordão. Eles não sabiam nada e não pensavam nada sobre a iniquidade dos amorreus. A Escritura é tão clara quanto possível. Abre aspas. Eles não puderam entrar, fecha aspas. Não por causa da iniquidade dos amorreus. Não porque o tempo não tivesse, não porque o tempo não tivesse chegado, mas simplesmente, abre aspas, por causa da incredulidade, fecha aspas. Eles deveriam ter entrado. Eles eram responsáveis por fazê-lo e foram julgados por não o fazerem. O caminho estava aberto. O julgamento da fé, conforme proferido pelo fiel Caleb, foi claro e sem hesitação. Abre aspas. Subamos imediatamente e tomemos posse dela, porque certamente venceremos. Fecha aspas. Eles eram tão capazes, naquele momento, quanto jamais poderiam ser em qualquer momento, visto que aqueles que lhes haviam dado a terra era a fonte de sua capacidade de entrar nela e possuí-la. É bom ver isso e ponderar profundamente. Há um certo estilo de falar dos conselhos, propósitos e decretos de Deus, das promulgações de seu governo moral e dos tempos e épocas que ele colocou em seu próprio poder, que vai longe a ponto de destruir os próprios fundamentos da responsabilidade humana. Isso deve ser cuidadosamente evitado. Devemos sempre ter em mente que a responsabilidade do homem repousa no que é revelado, não no que é secreto. Israel era responsável por subir imediatamente e tomar posse da terra. E eles foram julgados por não fazê-lo.
Seus cadáveres caíram no deserto, porque eles não tiveram fé para entrar na terra. E isso não nos transmite uma lição solene? Certamente. Como é que nós, como cristãos, falhamos tanto em cumprir na prática nossa posição celestial? Somos libertos do julgamento pelo sangue do Cordeiro. Somos libertos deste mundo presente pela morte de Cristo. Mas não cruzamos o Jordão em espírito e pela fé e tomamos posse de nossa herança celestial. Acredita-se geralmente que o Jordão é um tipo de morte, como o fim de nossa vida natural neste mundo. Isto, em certo sentido, é verdade. Mas como foi que, quando Israel finalmente cruzou o Jordão, teve que começar a lutar? É a minha voz, é, irmão Jorge? Alguns irmãos podem confirmar aí se está falhando, por favor. Não tá falhando não, tá bom. Aqui também tá tudo ok. Irmão Jorge, se o irmão puder, se tiver continuar, é só o irmão sair e voltar para o Meet. Certamente não teremos nenhuma luta quando realmente chegarmos no céu. Os espíritos daqueles que partiram na fé em Cristo não estão lutando no céu. Eles não estão em conflito de forma alguma. Eles estão em repouso. Eles estão esperando pela manhã da ressurreição, mas esperam em repouso, não em conflito. Portanto, há algo mais tipificado no Jordão do que o fim da vida de um indivíduo neste mundo. Devemos vê-lo como a figura da morte de Cristo, em um aspecto grandioso, assim como o Mar Vermelho é uma figura dela em outro, e o sangue do Cordeiro Pascual em outro. O sangue do Cordeiro protegeu Israel do julgamento de Deus sobre o Egito. As águas do Mar Vermelho libertaram Israel do próprio Egito e de todo o seu poder. Mas eles tiveram que atravessar o Jordão, tiveram que firmar a sola do pé na terra prometida e consolidar seu lugar ali.
apesar de todos os inimigos. Tiveram que lutar por cada centímetro de Canaã. E qual é o seu significado disto? Temos que lutar pelo céu? Quando um cristão adormece e seu espírito vai para o paraíso com Cristo, há alguma possibilidade de lutar? Claramente não. O que então devemos aprender com a travessia do Jordão e as guerras de Canaã? Simplesmente isto: Jesus morreu, ele deixou este mundo. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, mas quebrou todos os elos que nos conectavam com este mundo, de modo que estamos mortos para o mundo, bem como mortos para o pecado e mortos para a lei. Temos, aos olhos de Deus e no julgamento da fé, tão pouco a ver com este mundo quanto um homem morto no chão. Somos chamados a nos considerar mortos para tudo isso e vivos para Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vivemos no poder da nova vida que possuímos em união com Cristo ressuscitado. Pertencemos ao céu e é para consolidar nossa posição como homens celestiais que temos que lutar contra os espíritos malignos nos lugares celestiais, na própria esfera que nos pertence e da qual ainda não foram expulsos. Se nos contentarmos em, abre aspas, andar como homens, fecha aspas, viver como aqueles que pertencem a este mundo, parar antes do Jordão, se nos contentarmos em viver como, abre aspas, moradores da terra, se não almejarmos nossa porção e posição celestiais, então não saberemos nada do conflito de Efésios 6:12. É buscando viver como homens celestiais agora na terra que entraremos no significado daquele conflito que é o antítipo das guerras de Israel em Canaã. Não teremos que lutar quando chegarmos ao céu, mas se quisermos viver uma vida celestial na terra, se buscarmos nos comportar como aqueles que estão mortos para o mundo e vivos naquele que desceu ao rio frio do Jordão por nós. Então, certamente devemos lutar. Satanás não deixará pedra sobre pedra para nos impedir de viver no poder da nossa vida celestial. Daí o conflito. Ele buscará nos fazer andar como aqueles que têm uma posição terrena, para sermos cidadãos deste mundo, para lutarmos por nossos direitos, para mantermos nossa posição e dignidade, para desmentir na prática aquela grande verdade cristã fundamental. Estamos mortos e ressuscitados com e em Cristo. Vou reler aqui, irmãos.
Ele buscará nos fazer andar como aqueles que têm uma posição terrena, para sermos cidadãos deste mundo, para lutarmos por nossos direitos, para mantermos nossa posição e dignidade, para desmentir, na prática, aquela grande verdade cristã fundamental: estamos mortos e ressuscitados com e em Cristo. Pensando aqui nesse finalzinho, irmãos, aí cada um se julgando, né, através das nossas ocupações, né? Muitos irmãos têm esperança em que o mundo vá melhorar e por isso buscam, né, não só nas coisas lícitas, mas um exemplo é o amor ao dinheiro, né? E a gente vê que isso leva, né, ao sofrimento, né? E nesse sentido que o autor fala que nisso caímos, né, nas ciladas de Satanás e vivemos, né, com a esperança não nos céus, e sim aqui. E o autor ele não está dizendo que nós não devemos trabalhar, cuidar das coisas lícitas, né? Mas de perder de vista, né, tudo que o Senhor tem nos dado, como está em Efésios, né? Todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Não tem nada a ver com conquistas ou que o Senhor tem nos dado aqui na terra, que são bênçãos de Deus. Mas onde está a nossa afeição. E, como eu já falei anteriormente, nós vemos muitos irmãos abatidos, né? Porque tem colocado toda a sua energia e seus anseios nas coisas da terra. Se o leitor se voltar por um momento para Efésios 6, verá como esse interessante assunto é apresentado pelo escritor inspirado. Abre aspas. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, como Israel teve que lutar em Canaã, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Fecha aspas. Efésios 6, versículo 10 ao 13. Se o irmão tiver algum pensamento. Boa noite, irmão. É só sobre o que foi dito aí a respeito da circunstância da ganância, não sei o quê, de valores materiais. Não só na palavra, como em várias doutrinas, o pensamento que o cristão deve ter é que essas coisas materiais, elas não cheguem o cérebro do cristão na condição de escravizá-lo. Ou seja, a partir do momento que você dedica-se a dinheiro, como você falou, né, de uma forma exagerada, exacerbada, só aquilo que está na frente, ou outras coisas dessa natureza, você se torna escravo daquilo. Então, as coisas lícitas que efetivamente foram ditas aí, que nós estamos aqui no mundo e precisamos nos alimentarmos, precisamos beber, precisamos ir ao médico, tudo isso faz parte enquanto estivermos aqui. O problema é não colocar no cérebro a circunstância da escravidão pelas coisas materiais. A partir do momento que você passa a ser um escravo das coisas materiais, você está de encontro a Deus. Por quê? Porque você, quando torna-se escravo da matéria, você escolhe estar bem com as coisas do mundo e fora das coisas de Deus. Só isso. Aqui temos um conflito cristão propriamente dito. Não se trata das concupiscências da carne ou das fascinações do mundo, embora certamente tenhamos que nos precaver contra elas, mas das ciladas do diabo, não do seu poder, que está para sempre quebrado, mas daqueles artifícios e armadilhas sutis com os quais ele busca impedir os cristãos de alcançarem sua posição e heranças celestiais. Ora, é na contaminação deste, ora, é na continuação deste conflito que falhamos tão flagrantemente. Não almejamos aprender aquilo pelo qual fomos apreendidos. Muitos de nós nos contentamos em saber que estamos protegidos do julgamento pelo sangue do Cordeiro. Não aprofundamos o significado profundo do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Não apreendemos praticamente sua importância espiritual. Andamos como homens, exatamente aquilo pelo qual o apóstolo culpou os coríntios. Vivemos e agimos como se pertencêssemos a este mundo, enquanto as escrituras ensinam e nosso batismo expressa que estamos mortos para o mundo. Assim como Jesus está morto para ele, e que ressuscitamos nele, pela fé na operação de Deus
que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. Que o Espírito Santo conduza nossas almas à realidade destas coisas, que ele nos apresente os preciosos frutos daquela terra celestial que é nossa em Cristo, e nos fortaleça com seu próprio poder no homem interior, para que possamos corajosamente cruzar o Jordão e firmar os pés na Canaã espiritual. Vivemos muito abaixo de nossos privilégios como cristãos. Permitimos que as coisas visíveis nos roubem o desfrute das coisas invisíveis. Ó, que tenhamos uma fé mais forte para tomar posse de tudo que Deus nos deu gratuitamente em Cristo. Agora, precisamos prosseguir com a nossa história. Deixa eu ver até onde vai aqui. Capítulo 14, irmãos, é um pouquinho ainda comprido, né? Já são 9:02, né? Então, chegamos aqui no horário. Vou aqui, então, só tirar um print. Tá? Tirar aqui a gravação.